Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Livre de Ciências Mágicas e hoje eu vou estar fazendo um especial Halloween. Eu vou estar, a pedido de alguns inscritos, explicando a origem da celebração do Halloween, do Dia das Bruxas que nós conhecemos hoje. Como foi que surgiu essa celebração, como foi que surgiu esses costumes e qual a origem de tudo isso. Antes, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar no final o que você achou aqui do vídeo. Não se esqueça também de ativar as notificações, é importante para vocês poderem receber os novos vídeos que eu vou postando, tá bem? E partilhar o vídeo para que mais pessoas possam entender a verdadeira origem desse dia. É assim, eu vou estar dando uma explicação mais simples, mais resumida, tá? Não vou estar falando sobre datas ou nomes específicos de quem fez isso, quem fez aquilo. Eu vou estar falando a história assim no geral, o contexto geral da história, para vocês entenderem um pouco só da onde vem, por que nós temos tal costumes, né? Por que fazemos tal coisas em tal dia, para a gente poder perceber um pouco mais a origem da celebração que nós mesmos celebramos, não é mesmo? Mas será de uma forma mais resumida aqui, tá bem? É mais para esclarecer. Bom, vamos começar. Primeiro de tudo, o que eu quero deixar claro é que o Halloween não é americano. Há esse equívoco de que o Halloween, muitas pessoas acreditam que o Halloween é americano. E no meu próprio trabalho, esses dias, eu ouvi um comentário sobre um rapaz fez um comentário falando que não comemorava o Halloween porque o Halloween era americano e ele não era americano. E aí tá o equívoco. O Halloween não é americano, gente. A América e a Grã-Bretanha celebram bastante esse dia, né, o Halloween, por causa da implantação de alguns costumes cristãos que foram junto com o Halloween. Mas não é deles, ok? Essa cultura, essa celebração vem muito antes da América e vem muito antes de muita coisa, inclusive do cristianismo, tá? Então, não é americano. Então, pra gente saber a origem, vamos retroceder a história, volta, tudo lá na época que o paganismo era, aqui na Europa, era uma das religiões da cultura mais comum, né? Não era só o paganismo que havia aqui na Europa, claro, mas era uma cultura comum e que não era vedada pelo cristianismo. Na época que o cristianismo nem estava aqui. Vamos voltar a tudo isso. Nessa época, os pagãos, eles celebravam sempre a roda do ano. A roda do ano são os 8 sabás, né? Que cada um é referente a um momento do ano, um momento da estação da natureza, tem a ver com algum conto de algum deus pagão, tem a ver com algum momento, alguma mudança na natureza, entre outras coisas. E era sempre celebrado a roda do ano. E há um sabá que é chamado de Samhain, que eu, no caso, no outro vídeo pronunciei Samhain. Se você não conhece ainda esse sabá, eu vou deixar o link do vídeo no qual eu explico que sabá é esse, para você dar uma conferidinha antes, tá bem? Que lá eu explico o que é esse sabá, como celebra, da onde vem algumas origens, para você entender um pouco melhor isso, para quando voltar para esse vídeo, conseguir perceber melhor o que eu vou estar falando, ok? Naquele vídeo que eu vou estar deixando o link aqui, eu pronunciei Samhain. Aqui eu vou estar pronunciando Samhain, que é a pronúncia mais correta, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, e os pagãos celebravam muito o Samhain. O Samhain é um sabá no qual ocorre a mudança do dia 31 para o dia 1 de novembro, 31 de outubro para 1 de novembro, né? Que é o ano novo pagão. É o que eles acreditam que acaba o ano ali e quando começa o ano. Não é o dia 1 de janeiro, é o dia 31 para dia 1 de novembro. E nessa sabá eles acreditam que o véu entre os mundos está mais fino, mais delicado, então as almas podem transitar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Tanto que era muito usado para fazer trabalhos adivinhatórios, trabalhos mágicos nessa época, por causa dessa facilidade de captar energia do mundo espiritual para o mundo dos vivos. E com isso,
as pessoas também tinham um receio de não só os espíritos bons, familiares, ancestrais passarem, mas como os espíritos ruins, né? Havia esse medo, essa crença de que poderia passar os espíritos ruins também. Não há uma porteira passando, você pode, você não pode. Era livre, o véu estava mais fino, então era livre a passagem do mundo dos mortos para cá. Não é, quando eu digo mundo dos mortos, não era zumbi, galera. E sim os espíritos, as consciências que morreram, foram para outro mundo, ou mesmo consciências que nunca foram encarnadas, mas que já existiam antes e que viviam no plano espiritual. E eles tinham essa crença. Então o que acontecia? Eles tomavam algumas precauções. Lógico que, como também acreditavam que os antepassados poderiam vir para nos visitar, então eles acendiam velas dentro de casa, faziam banquetes e celebrações para receber os antepassados falecidos e agradecê-los por tudo, né? Por cuidar de nós no plano espiritual, por os ensinamentos passados em famílias e todas essas coisas, para fazer uma confraternização ali em família, tanto com os vivos e quanto com mortos. A abóbora, né, por detalhe, que é um legume da época, era muito consumido, tá? Eu digo assim, é um legume da época aqui na Europa, no hemisfério norte. No hemisfério sul, como as estações são diferentes, então a produção dos legumes também são diferentes, são em épocas diferentes. Aqui na Europa, a produção da abóbora é aqui nessa época do começo do outono, né, final do verão, começo do outono. Então, era um dos legumes muito usados nessas celebrações, inclusive nozes, maçãs, canelas, entre outros, por causa da época, né, da colheita. E isso era para os antepassados. Mas o pessoal também queria manter os espíritos ruins para fora de casa, né? Os espíritos malignos para não virem e causarem mal, né, a si e a sua família. Então, a forma que os pagãos acreditavam e praticavam para manter esses espíritos fora eram acender fogueiras na frente de casa, que era o fogo. O fogo, além de ser luz, né, é uma fonte de luz, o fogo também é uma representação do Deus, né? Tanto do Deus Sol, né, que é o Deus que também traz a proteção, também traz o acolhimento, né, também traz o cuidado, também era representação de outros deuses, né, que também muitas vezes eram celebrados em outros sabás, como há outros sabás que também acendem fogueiras como celebração. Nesse, eles acendiam uma fogueira na frente da casa para iluminar e para também na representação dos deuses do fogo, trazer a proteção e manter esses espíritos longe, por causa da luz, afastava os espíritos negativos que buscavam as trevas, não é mesmo? Porém, quando você saía na rua, fora de casa, você não poderia carregar a fogueira com você para manter esses espíritos malvados longe. Então, uma forma que as pessoas arranjaram era se vestirem de seres que não eram humanoides, né? Seja fadas, bruxas, ou se bem que as bruxas naqueles momentos nem eram algo ruim, mas tipo, seres que não eram humanoides, né? Seres que eram espirituais ou seres que fossem sombris, tá bem? Para poderem sair na rua para confundirem os espíritos maus, para que os espíritos maus olhassem aquelas pessoas e falassem, não são pessoas, são outros seres das trevas como nós, então nós não vamos atacá-los. Era uma forma que as pessoas acharam de poder saírem na rua sem ter esse ataque, né? Outra coisa que usavam era sempre manter uma vela acesa. Saíam na rua segurando uma vela mesmo, a vela mesmo. Saíam carregando uma vela, porque eles estariam levando fogo com eles, levando a luz da vela com eles e assim afastando os espíritos malignos. Essa era uma outra forma. Nem todos os povos, nem todos os vilarejos utilizavam o modo de fantasiar-se de outro ser para enganar, ok? Nem todos os povos eram assim. Muitos, apesar de
acenderem as fogueiras, carregarem as velas, ainda assim não ficavam tão assustados a ponto de terem, toda vez que saírem de casa, se fantasiarem. Mas era uma das opções utilizadas na época, ok? E a vela, carregar a vela. Isso era algo muito comum e eu acho que já até cheguei a ver num filme atual de terror, não me lembro qual, que uma menina menciona para sempre segurar a vela e nunca apagarem a vela, e a pessoa não, os colegas não respeitam, apagam a vela e eles morrem. Lógico, é um filme de terror, então vai ter aquela pegada de assassinato. Não era assim na vida real. Essas eram coisas feitas na época pagã. São tradições, costumes que eles faziam. Não era uma época de medo, de forma alguma. Porque os pagãos, eles têm uma relação com a espiritualidade, com as divindades e com os espíritos muito diferentes de muitas outras religiões. Eles são muito mais abertos para isso. Então, era uma época de celebração. Era uma época de celebração, de felicidade, de coisas boas. Eles tinham esse costume de levar a vela à noite, na transição do dia 31 para o dia 1, carregar a vela e tal, fazer a fogueira, mas ainda assim era um momento de muita celebração e felicidade, principalmente para as praticantes da magia, que era um momento ótimo para adivinhações, para magia, porque o véu estava mais fino, então era muito mais fácil de conseguir contato, né, com esse plano espiritual. Essa era o costume, era a crença que os pagãos usavam. Agora vamos adiantar um pouco mais na história, quando tem a implantação do cristianismo como base mais sólida, como religião principal no planeta. Né? O que aconteceu? O paganismo era visto como algo que não era de Deus. Vocês estão cultuando polideuses, cultuando espíritos, pulando fogueiras. Isso não era algo considerado de Deus, né? O cristianismo sempre abolia e queimou muitas bruxas e não bruxas, né? Por causa dessa obsessão de querer colocar a religião deles como a principal. Quero deixar bem claro aqui no vídeo, por favor, não vamos massacrar, nem falar mal, nem criticar, nem fazer comentários negativos sobre os cristãos, sobre os cristianismos aqui nos comentários, tá bem? Eu peço isso de coração para vocês. Eu tô falando aqui como a história, né? A história mesmo, não é minha opinião. Eu tô relatando fatos da história, da origem dessa celebração, tá? Mas de forma alguma eu sou contra o cristianismo, de forma alguma eu apedrejo eles nem nada, tá? Eu acho que o que muitos homens fizeram em nome da religião no passado não tem que ser o karma das pessoas que seguem essa religião no presente, não é mesmo? Você não tem que pagar pelo que o outro fez, só porque alguém queimou o nome do cristianismo, bruxas no passado. Você que é cristão agora, você não tem que pagar pelo pecado dele, né? Então eu acho que nós não devemos apedrejar, né? Foi um ato triste, foi uma coisa muito triste e de violência o que fizeram, mas não vale a pena julgar os cristãos de hoje, né? Há cristãos e cristãos, a gente que tem ainda a mesma mentalidade, infelizmente, mas a gente que segue isso porque sente que esse é o caminho, que se sente melhor, sente que esse é onde o coração da pessoa pertence e consegue fazer isso um caminho de luz, não é mesmo? Então, não vamos fazer comentários negativos sobre os cristãos aqui embaixo nos comentários, não, né? Não vamos espalhar esse ódio, senão a gente vai estar fazendo a mesma coisa que foi feito naquele século lá, onde eles falavam mal dos pagãos, né? Então, vamos aqui respeitar todas as religiões, que isso é o mais importante. Então, houve essa implantação do cristianismo nos povos pagãos. Muitas das culturas, das celebrações foram vedadas, né? Das práticas não podiam ser praticadas, era considerado bruxaria e era pena de morte. Isso aconteceu com o Samhain, que é o Sabbat que eu estava comentando até agora, e aconteceu com o Ostara, a tal Páscoa. Não vou estar falando aqui sobre Ostara no momento, mas quem sabe na Páscoa eu posso até fazer um vídeo falando sobre a origem da Páscoa, que não é cristã também,
é o Ostara. Mas eu explico isso melhor depois em outro vídeo. Então o que aconteceu foi que a igreja decidiu juntar o dia dos santos, né, o dia dos mortos, com o dia do Samhain, ou Samhain, né, eu acabo muitas vezes pronunciando Samhain. Então eles juntaram o dia dos santos com o dia do Samhain e virou o Halloween. Traduzindo, a palavra seria noite de Hallow, né, Halloween. Mas levando ainda algumas dos costumes, como as velas, né? Algumas foram mantidas, algumas tradições, culturas de velas, nem todas. As fantasias, mas aí virou de uma forma mais celebrativa e não para afastar os espíritos, porque o cristianismo não tem essa crença que no dia 31/1 o véu fica mais fino, porque eles não acreditam nesse véu. Eles acreditam no céu, no paraíso ou no inferno. Não existe esse véu do mundo espiritual paralelo ao nosso. Então, as fantasias poderiam continuar, mas não como uma forma de espantar os maus espíritos. Outra coisa que se manteve foram as abóboras e os legumes, mas não também por uma questão de cultura, e sim por uma questão da época da colheita. Eles, querendo ou não, eram os legumes que eram produzidos, eram a colheita da época, então eles mantiveram. E para customizar, acabaram também fazendo. Teve o Jack que fez a arte na abóbora, então acabou customizando a abóbora para esse clima mais dark. Então colocaram o Halloween como o dia de Todos os Santos, o dia dos mortos. Depois essa cultura foi para a América. E na América, no costume, na prática e no dia a dia, o Halloween se tornou Halloween, que foi uma pronúncia de juntar as duas palavras, unir as duas palavras e formar uma palavra só, um nome específico para aquela celebração, e também de uma forma mais coloquial, assim, mais prática, que as pessoas vão falando e de repente a palavra vai se unindo e se alterando e se tornou o que a gente conhece hoje como Halloween, que era antes Halloween, né? As crianças fazendo troca de doces, doçuras ou travessuras, que antigamente era algo de se trocar, né? Trocar as oferendas, né? Entregar oferendas para as famílias alheias. Mas lógico que todo esse processo, né, até chegar na América, teve várias alterações, não só da igreja ou do paganismo para o cristianismo, mas por onde essa cultura fosse passando e adquirindo um pouquinho mais da cultura local. Então, pega um pouquinho da cultura daqui, pega um pouquinho da cultura dali, pega um pouquinho da celebração de tal outro lugar, e até chegar na América, que também teve a customização ali da cultura local. Então, até chegar no Halloween, que é hoje, há muitas misturas de culturas, né? Não é só o paganismo e o cristianismo. Foi pegando de vários lugares para se tornar o que é hoje, né? E não só culturas, mas histórias locais, contos locais, tradições locais. Isso fazendo o que é o Halloween hoje. Agora, por que Dia das Bruxas? Exatamente por isso. Porque o Dia das Bruxas e não o Dia do Zumbi ou o Dia do Lobisomem. Exatamente porque a origem é do Samhain, é do Samhain, né? É da cultura pagã. E na cultura pagã, nem todos os pagãos são bruxos, mas a prática da magia era algo comum. E a igreja colocou que os pagãos eram bruxos. Eram como assim? Tá cultuando mais de um deus? Isso é coisa do Satã. E se você é do Satã, você é bruxo. Porque quem serve Satã é bruxo. Vamos queimar. Entende? Então ficou por causa da origem pagã, a origem das moças que faziam a prática da fogueira, faziam a prática da magia. Então virou o dia delas, o dia da bruxa, mas com uma conotação negativa, né? A bruxa como algo ruim, tá? Basicamente, essa é a trajetória que fez a celebração do Samhain para o Halloween atual, ou seja, o Halloween não é nem um pouco americano, na verdade vem dos povos lá da Europa, ou seja, daqui da Europa, porque eu tô na Europa, e que foram mudando
cada pedacinho dessa tradição no decorrer da história, tá? Essa é a origem do Halloween que nós conhecemos hoje, né? Que nós celebramos, fazemos festas, comes, bebes, fantasias e tudo mais, mas que na verdade é a releitura cristã e de várias outras transições de culturas do nosso Samhain, do nosso Sabá, que é super conhecido entre nós, claro. Então é isso, pessoal. Essa foi a história que eu tinha para compartilhar com vocês sobre a transição, né, do que se tornou hoje o Halloween, né? Alguns dos inscritos tinham pedido para contar um pouco sobre o que é o Halloween, né? Da onde vem essa história. Então tá aqui, vocês já sabem, espero que tenha esclarecido dúvidas do porquê de tais coisas no Halloween. E se vocês gostaram, não se esquece de dar um like aqui no vídeo, comentar embaixo o que vocês acharam. E eu fico por aqui e desejo um ótimo Halloween para todos vocês, ou um ótimo Samhain, como vocês quiserem.